hoje a gente vai entrar num tema um pouco mais profundo, assim. Profundo em que sentido? Profundo que vai precisar de que você fique com a consciência ativa, preste mais atenção no que você vai fazer, no que você vai pensar, no que você vai conduzir o seu dia a dia. Por quê? Porque é um tema que de cara, quando eu falar pra você, a maior parte das pessoas fala, não, eu não passo por isso, Andressa. Não, Andressa, eu não, isso aí é coisa da minha prima. Não, minha prima faz isso. Minha tia, nossa, você não sabe que lá no meu trabalho, Andressa, tem uma pessoa que é exatamente assim do jeito que você tá falando. E a frase principal de hoje é que o que você fala tão alto que muitas vezes o que você diz ninguém escuta, porque as suas atitudes elas estão gritando. Então, dá pra trazer de várias perspectivas, mas eu vou trazer uma em especial, que alguns de vocês até talvez já tenham conhecido, já tenham ouvido meu vídeo falar. Eu tive uma paciente minha que veio pra mim com uma queixa muito grande, que ela falou assim, Andressa, eu acho que eu devo estar com algum erro de conduta, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, não é possível, não consigo enxergar o meu erro, porque meu filho começou a gritar com a gente, do nada, meu filho grita assim, sai fora, fica quieto, cala a boca, e aí, ela falou assim, e o filho dela tinha tipo 3 aninhos, uma coisa assim na época. E aí eu fiquei assim, né, capão atrás da orelha. Eu falei, ué? Aí eu falei, quem que fala assim com ele? E daí ela falou, não, ninguém fala assim com ele. Porque eu passo o dia inteiro com ele, meu marido fica com ele à noite, aí final de semana a gente fica juntos. Não tem nenhum momento que ele não fica com a gente, que ele fica com outra pessoa. Então não faz sentido ele gritar do nada, assim, porque a gente nunca falou assim com ele, ninguém fala assim com ele. Aí eu falei, tá, ele assiste televisão? Porque às vezes na televisão, um desenho, um filme, uma coisa assim, ele viu em algum lugar, achou legal, achou divertido, achou bonitinho, e aí ele quer replicar. E aí ela falou assim, não, ele não assiste televisão, nada, ele não assiste nada, a gente não dá telas pra ele. Então eu falei, tá, muito bem, vamos mapeando, conta um pouco sobre a sua vida. E aí ela foi falando e tal, não sei o que, dela falou assim, mas eu preciso descobrir o que aconteceu, que meu filho começou a gritar comigo, começou a mandar o cala a boca quando a gente fala alto ou alguma coisa assim, ou ele grita, fica quieto, sai fora. E aí a gente foi perguntando, a gente foi conversando até que eu perguntei pra ela assim, você tem cachorro? E daí ela falou, eu tenho cachorro. E que cachorro que é? Dela, é um cachorro grande, de uma raça grande e tal, e ele fica pra fora de casa. Aí eu falei, ele fica pra fora de casa? Daí ela falou, sim. Eu falei, você deixa ele entrar dentro de casa? Não, ele não entra dentro de casa, ele fica fora, lá no pátio. Aí eu falei, entendi. E ele late muito? E ela falou, late, ele é meio chato às vezes, ele incomoda, só passar alguém na rua que ele late e tal. Eu falei, quando ele late, você diz o que pra ele? E daí ela estalou o olho assim. Ela falou, eu grito pra ele, cala a boca. E quando ele entra dentro de casa, o que você faz? Ela, eu grito pra ele sair fora. Eu falei, muito bem. E por mais que ela dissesse pro filho dela, não, filho, não pode falar assim é feio e tal, olha, mamãe não fala assim, não sei o quê. Mas ela falava assim pro cachorro, e pra criança não existia essa correlação exata. Ela só replicou aquilo que ela enxergou. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba dizendo para as pessoas como elas têm que se comportar, dizendo para as pessoas como elas têm que ser, ou pelo menos criando na nossa cabeça uma expectativa pro modo delas agirem. Quando, na verdade, a gente não age daquela maneira. Quando eu e você não fazemos aquilo que pedimos para os outros. Eu quero que sejam mais amorosos comigo, mas eu não sou amorosa com as pessoas. Eu quero que me respeitem, mas eu acabo desrespeitando. Eu não quero que ninguém grite, então eu acho muito engraçado aquela mãe ou até mesmo algumas professoras de colégios comuns, assim, né? Que a professora, ela vira assim, silêncio! Daí, tipo, ela grita pra pedir silêncio. É uma coisa, assim, que não faz muito sentido, entendeu? O necessário seria ela encontrar um meio de silenciar a sala sem que ela pudesse gritar. Porque senão, o que ela tá fazendo tá falando tão alto que mesmo que ela diga e peça por silêncio, não se escuta. Porque é um exemplo que vai contra o que a boca dela diz. É como se o corpo estivesse fazendo uma coisa, a atitude dela fosse uma e a voz dela fosse outra. Então, meu convite pra você hoje é parar e refletir, tipo, quantas das coisas que eu tenho feito no meu dia a dia, quantas das coisas que eu exijo das outras pessoas à minha volta, que eu quero que elas sejam, quero que elas façam, quanto disso eu faço isso? Ou é só da boca pra fora? O quanto isso é uma realidade na minha vida? Quando eu digo para as pessoas que a casa tem que ficar organizada, que precisa entregar o relatório num horário, que precisa ser feito daquele jeito, o quanto disso é coerente com as minhas atitudes?
E aí aqui é necessário ter essa reflexão para que a gente não seja hipócrita, para que a gente não tenha um comportamento egoísta de exigir do outro aquilo que nem eu faço. E na maior parte das vezes, por isso que eu fiz a introdução no início do vídeo, na maior parte das vezes as pessoas não aceitam isso. Então elas querem que os outros façam, mas eu não. É porque no meu caso, sabe o que é, Andressa? É que pra mim, a coisa é que eu. E aí você acaba se isentando de uma culpa, de uma responsabilidade, mas você é a primeira pessoa a exigir dos outros. Uma vez eu falei sobre perdão, falei a importância de você, o que você faz quando as pessoas não correspondem ao que elas se comprometeram, né? Então a pessoa se comprometeu com você a fazer uma coisa, ou ir em tal lugar, chegar num determinado horário, ela se comprometeu, ela fez uma promessa pra você e aí ela não cumpre. E você é a primeira pessoa com 10 mil pedras na mão pra, chapuletar ela ali, entendeu? Porque ela não cumpriu aquilo que ela prometeu. E aí eu pego essa frase de hoje, de que o que você faz fala tão alto que o que você diz ninguém escuta, e transfiro isso pra você. Quantas vezes você não cumpriu o que você prometeu? Quantas vezes você disse que faria algo e não fez? E aí, será que você se trata da mesma maneira que você pune as outras pessoas na sua cabeça? É necessário que você olhe por essa perspectiva de tipo, isso que eu estou exigindo da outra pessoa, eu exijo isso de mim também, isso é uma verdade na minha vida. E aí, transferir isso para o seu dia de hoje, já observar suas atitudes agora. Então, a hora que você estiver almoçando, jantando, a hora que você estiver tomando café da manhã, a hora que você estiver indo, voltando do seu trabalho, conversando com as pessoas que estão no seu dia a dia, no seu cotidiano, e analisar o quanto você tem sido coerente com o que você fala e o que você diz. Fechou? É um tema que parece bobinho, mas se colocado em prática a gente vai tendo uma vida muito mais fluida. E as pessoas à nossa volta vão nos respeitando. É muito comum, assim, quando alguém reclama pra mim, tipo, Andressa, fulana não me respeita. Bem provável que naquele momento em que você fala sobre isso, de algum modo, você se comporta de alguma maneira que não te dá esse respaldo para ser respeitado. Agora, quando a gente é coerente, quando a gente vive, claro que isso eu tiro as exceções de crime, ok? Essas exceções de crime a gente tira, eu tô dizendo de uma vida comum, uma vida normal. Quando você é coerente, as pessoas à sua volta, elas te respeitam de um jeito diferente. Porque elas veem que você é real, que você é 100% aquilo que você faz, aquilo que você diz. E eu quero fazer um convite especial agora no final desse vídeo. Você sabe que eu tô fazendo essa série de 43 vídeos aí pra você evoluir, pra melhorar a sua qualidade de vida, a sua vida no geral. Então o meu convite pra você é que você envie um dos últimos vídeos pra algum amigo, pra algum familiar, pra alguém que você conhece, que você gosta e que talvez faça sentido pra aquela pessoa, pra que ela esteja aqui com você quando eu liberar os próximos vídeos, tá? Um beijo e até!